Professor, tudo bem? Eu queria mostrar aqui para você um detalhe acerca de gráficos, tá? Primeiramente, veja, esse material ele vai ser impresso futuramente, em algum momento. Então, um gráfico como esse aqui impresso, ele tende a ficar com uma qualidade muito ruim de imagem. Primeiro perceba assim, ó, eu comentei com você da formatação do arquivo, mas em geral a gente usa Arial 11, tá? É uma estimativa boa para o que a gente nos espera lá à frente. Arial 11, espaçamento 1,5, tá? Bom, então veja que a fonte desse gráfico está muito pequena em relação à fonte do texto. Então o ideal é que as fontes das figuras elas fiquem próximas dessa fonte aqui, tá certo? Como você fez um gráfico no Excel, é fácil de a gente poder controlar esse tamanho, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui para te mostrar. Eu vou pegar um exemplo dessa função, não vai ser exatamente a mesma função que você usou aí, mas só para ter uma ideia, tá? Então eu vou colocar os x e os y, eu vou colocar aqui -1, 0, só para ter uma noção mais ou menos do gráfico, tá? Eu vou colocar uma função também que zera em x igual a 2 e x igual a 3, igual esse segundo gráfico aqui, tá ok? Então eu vou colocar aqui igual esse menos 2 vezes esse menos 3. Então ela vai zerar nesses dois pontos. Certo? Bom, então agora eu vou gerar um gráfico a partir destes dados. Então vou vir aqui em inserir, vou até aumentar a janela do Excel. Inserir um gráfico aqui de dispersão, linhas ou linhas e pontos? Vou pôr linhas e pontos, então vamos lá. Deletar esse, eu quero linhas e pontos. Inserir linhas e pontos, assim. Tá certo? Ele zera em 2 em 3. Aqui no Excel, professor, imagina que você só copiou e colou diretamente para cá, né? Então, dessa forma, ele vem com essa fonte pequena, cinza claro, então a gente não consegue visualizar muito bem. A nossa fonte padrão é Arial 11, inclusive no Excel. Então, se eu venho aqui, eu posso formatar o meu gráfico com Arial 11, tá? E a cor, professor, é bom sempre colocar a cor preta, porque dá aquele destaque maior lá, tá? Uma coisa que eu recomendo também é os eixos. Formatar os eixos e colocar uma cor de mais destaque. Então você vem aqui em linha, no eixo, coloca uma cor preta. O mesmo aqui para esse eixo daqui, tá certo? Porque daí eu dou esse destaque que lá não tem. Tá ok? Bom, tá feito aqui mais ou menos o meu gráfico. Eu posso alterar ele talvez, deixar um intervalo um pouco menor. Vamos dar uma melhorada aqui. Eu posso vir aqui. Valores. Escala. Cadê a escala? Marca de escala. Opções de texto. Não é opções de eixo mesmo. Posso formatar. Só um segundo. Formatar eixo. Aqui escala. Eu vou colocar o mínimo -1. O máximo de 5 mesmo. Principal 1. Ok. Tá bom agora. Eixo horizontal. Eu vou colocar aqui o mínimo -1. O máximo de 11. Tá certo? Fica mais delimitado o nosso gráfico. Posso colocar 12 aqui, que tinha valor no 12 também. Tá certo? Então agora veja que o gráfico está um pouco mais delimitado e mais bem formatado, eu diria assim. Okay? O tamanho, professor, é bem interessante você estimar o tamanho da página, porque se você colocar uma figura lado a lado, então a gente precisa certificar de que vai caber na página. Tá? Eu vou colocar uma quebra aqui para a gente poder fazer essa estimativa. Vou colocar um gráfico aqui, abaixo, certo? Se eu for colocar um outro gráfico aqui, então veja que esse gráfico está um pouco grande, eu preciso reduzir ele um pouquinho. Eu vou pegar ele aqui e reduzir mais. Tá certo? Então aqui eu vou, de novo, modificar a escala. Principal 1. Sempre coloco o valor, porque ele fica definido, ele não altera mais sozinho, tá? É bem interessante isso. Se você colocar automático, ele pode fazer o que ele quiser. Então, por exemplo, eu acho que essa largura agora ela é suficiente para cá. Aqui, ó. Beleza, então se eu colocar dois gráficos lado a lado, vai caber direitinho.
ok? É um jeito de você fazer essa estimativa. Eu vi aqui, por exemplo, que você colocou x' e x2' nesses valores. Como é que eu coloco isso nesse gráfico de modo a que ele fique bem formatado para cá? Eu vou vir aqui no meu bom e velho PowerPoint e vou colar esse gráfico aqui, tá, ok? Agora eu aproximo. Eu posso fazer essas modificações diretamente aqui no PowerPoint. Então eu venho aqui, por exemplo, coloco uma setinha aqui, colocar ela numa cor diferente. Apesar de a gente não ter cores, professor, no projeto, o livro sair em preto e branco, a diferença de tonalidade ela se destaca. Então a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Pode colocar uma cor diferente, o importante é dar diferenças de tons, ok? Então eu vou vir aqui, colocar meu x' e meu x2'. Então eu posso vir aqui. E falando nisso, eu vou colocar ele inclusive como F-Type, professor, para você ver que a gente pode usar o próprio F-Type para inserir esse tipo de coisa. Ó, F-Type aqui no PowerPoint mesmo, x', ok? Sempre lembrar que Arial 11 também dentro do próprio F-Type, tá ok? Então eu vou puxar aqui para baixo, tá? E x2'. Ok? Bom, mas eu fiz isso aqui, professor, para mostrar isso aqui para você, que é o pulo do gato. Então a gente vai copiar o gráfico do modo como está aqui. Quando eu trazer para o Word, eu não vou mais Ctrl V, eu vou colar especial. Então eu venho aqui em colar especial, eu vou colar com meta-arquivo avançado, ok? Por quê? O meta-arquivo avançado ele vem com uma qualidade superior de imagem e ele transformou tudo numa coisa só. Aquele x', aquelas setas que estavam separadas, é uma imagem só. E tem uma qualidade gráfica muito boa e além disso, a fonte que está aqui no gráfico é a mesma que está aqui embaixo. Ó. Então a gente tem uma imagem de uma qualidade superior.